Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus, nosso Senhor, ama intensamente você. Sabia? Sabe por quê? Porque Deus é amor. E Ele ama com toda a intensidade do coração. Aquele coração aberto na cruz, Cristo, foi justamente por esse amor infinito, para que ninguém se perca, nem viva mendigando amor em lugar nenhum. Pois a fonte está aberta para quem quiser. Como nosso Senhor nos diz, eu sou a fonte. Quem beber de mim, jorra para a vida eterna. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, confiemos em nosso Senhor Jesus. Não confiemos em nós mesmos, nem homens e mulheres com a fragilidade que tem, por melhor que possa parecer. Mas mesmo aqueles que são bons, procuremos caminhar juntos. Os que são maus, rezemos por eles. Peçamos a Deus para que mude de vida. Porque tem muitas pessoas que, não sabendo o valor que tem, ela leva os outros ao sofrimento. Pratica a maldade, a injustiça, o desrespeito, a agressividade, a negatividade, o pessimismo. Procura destruir o que você quer fazer ou aquilo que está sendo feito. Ou então dá para trás. Não dá certo, não pode, não sei. Aí não. Isso não vem de Deus. O cristão, ele é sempre um otimista com o pé no chão. Nada de ser afoito. Não, vamos, porque... Não, calma. Tudo com cuidado, no tempo, na hora. Observar, olhar, comparar, verificar. E sempre em frente. Devagar e sempre. Porque o amor de Deus faz vencer tudo, todos e qualquer coisa que tiver em nossa frente. Não pisando, tripudiando. Quem faz isso é o inimigo, é os que não conhecem. Mas pela própria vida, pelo próprio jeito, pela perseverança. Porque Cristo é quem vai fazendo a obra, não é o ser humano. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Nos diz nosso Senhor, no Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 5. É com Ele, nele e para Ele. Aqui seu Ayrton, conhecido como Ayrton Taxista, se inscreva no canal, faça um comentário, toque no sininho, deixe um joinha e compartilhe. Anuncie Jesus, mostre Jesus, testemunha que Jesus está em tua vida. É assim que a gente vence. Olha, hoje é dia 10 de novembro de 2023. Hoje celebramos a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Hoje é sexta-feira. A primeira leitura é da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 14 a 21. Ele diz: irmãos, da minha parte, estou convencido a vosso respeito de que tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis administrar-vos uns aos outros. Admoestai-vos, melhor dizendo, podeis convencer uns aos outros. No entanto, em algumas passagens, eu vos escrevo com certa ousadia, como para reavivar a vossa memória, em razão da graça que Deus me deu. Em razão da graça que Deus me deu. Por essa graça, eu fui feito ministro de Jesus Cristo.
entre os pagãos e consagrado, servidor do Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceita, sacrificada no Espírito Santo. Nós, uma oferenda bem aceita, sacrificada no Espírito Santo. A gente renuncia às coisas, vai se entregando a Deus, sendo plasmada a Jesus pela força do Espírito Santo. Tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo, no qual se refere ao serviço de Deus. Veja, São Paulo não tem falsa humildade. Ele recebeu de Deus e ele oferece. É isso que nós devemos fazer. Isso é, ele está dizendo como nós devemos agir. Não ouso falar senão aquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer aos pagãos, pagãos quer dizer aqueles que ainda não acreditam, aqueles que não conhecem Jesus, a obediência da fé, pela palavra e pela ação. Veja, o ser humano, o cristão, tem que ter fé, que é a confiança, a firme decisão, e aí, pela palavra, a boca fala daquilo que o coração está, isso, cheio de Jesus. E pela ação no dia a dia. Por sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus. Então não é o homem que realiza, é Deus que realiza. Assim eu preguei o Evangelho de Jesus Cristo, desde Jerusalém e arredores até a Ilíria, tendo cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não fora anunciado, para não acontecer de eu construir sobre alicerces alheio. Ele tem o cuidado de anunciar o Evangelho de Cristo aonde não foi, para não semear discórdia, estava muito novo ainda o anúncio da palavra. Então, onde os outros apóstolos passaram, ele não foi, ele foi em outros lugares, justamente para não, naquele momento ali, não formar confusão, mas ter uma unidade. Agindo desta maneira, eu estou de acordo com o que está escrito. Aqueles aos quais ele nunca fora anunciado, verão. Aqueles que não tinham ouvido falar dele, compreenderão. Entendeu? Aqueles aos quais ele nunca fora anunciado, verão. Os primeiros anunciaram. E aqueles que não tinham ouvido falar dele, compreenderão por causa dessa palavra que agora está sendo anunciada para você e para mim. O salmo de hoje é o Salmo 97. Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje em qualquer parte do mundo, onde for anunciado, na missa, ou alguém que anuncia, segundo o coração de Deus, seguindo a liturgia católica apostólica romana, é este Evangelho de hoje, segundo São Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São
Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele chamou e lhe disse: que é isso que ouço ao teu respeito? Presta conta de tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois, ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, vê o que Jesus nos diz? Os filhos desse mundo, os filhos das trevas, são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz, os filhos de Deus. E não é verdade? Os cristãos, na grande maioria, é uma coisa apática. É um negócio de deixar para lá, para ver como é que fica. Mas aqueles que vivem segundo o entendimento próprio, insuflado muitas vezes pelo demônio, aí eles fazem festa. Eles pregam as suas ideologias nos rádios, na televisão, as televisões, os meios de comunicação dão espaço. Os espaços maiores são para quase nada, para bobagens. Mas aquilo que se fala sobre Jesus Cristo, poucas pessoas dão atenção. E tem mais, nem sempre se desenvolve. Porque Jesus Cristo, a sua dinâmica, ela pode preencher e preenche o universo. Mas os filhos da luz são apáticos. Não têm disposição. Veja só, onde é que estão as melhores bandas, entre aspas, melhores que têm pujança, que vão tocar nos grandes palcos da vida? Estão diante do altar de Jesus? Não estão. Mas não estão. Às vezes até começa na igreja, mas quando faz o sucesso, cai fora. Os filhos das trevas são mais espertos que os da luz. Tem uma festa, um jogo de futebol, aí o estádio está lotado, aquela festa. Mas se tem uma missa ou se tem alguma coisa de Jesus, não tem. Aí, algum programa que dá um espaçozinho, é lá no cantinho, vai acontecer isso na igreja. E é como se fosse algo que não tem muito doce, não tem muita força, não tem muita... assim, o que Jesus diz, né? Sejam sal. Então, é uma coisa sem sal, já para não empolgar mesmo. Porque os filhos das trevas são mais espertos do que o da luz. Vê, nós temos tudo. Tudo que é bom. Tudo que é maravilhoso. A paz, a harmonia, a fidelidade, a honestidade, o respeito pelas pessoas, pela vida, desde a concepção até o seu ocaso. O cuidado com os idosos.
o cuidado com as crianças, o cuidado uns com os outros. Mas isso não tem pujança. E quando os maus vão fazer os seus discursos, os cristãos muitas vezes estão ali embaixo e ainda bate palma. É verdade. Está escrito. Tem coisa que esse pessoal faz em público que dá vergonha até de repetir, diz a palavra de Deus. Se não é? É. A gente vê nos palanques hoje, nos palcos, determinado tipo de pessoas com cada palavrão. Não é isso? No português, cada palavrão pornográfico. Ou chega e faz gestos obscenos no palanque com as mãos e com o próprio corpo. E determinado tipo de mulher que vão fazer determinado tipo de show, seminuas. Mas isso enche de gente. Isso custa porque investem dinheiro nisso. Até o próprio governo investe. Mas no que é sagrado, timidez. Quando é para fazer a festa, aqui na nossa comunidade, é o santuário. Eu elaborei projetos para a Câmara e para a Câmara Municipal e para a Assembleia. Conseguimos aprovar, torná-la patrimônio cultural imaterial do Estado e do município. Para facilitar, quando for fazer o evento, a festa, que é uma das maiores festas, ter facilidade na obtenção de verba ou de estrutura. Porque aí já vai estar como uma lei. Então, na Secretaria de Cultura, já tem verba para essas coisas. Mas mesmo assim é difícil conseguir. Mas determinado tipo de evento, aí os governantes investem, o municipal, o estadual, as grandes empresas patrocinam, porque os filhos das trevas são mais espertos do que o da luz. Vê quando Salomão construiu o templo, o que era que tinha de melhor lá. Tudo o que tinha de beleza estava no templo, porque tudo era para Deus. Mas os filhos das trevas são mais espertos que o da luz. Então é o que Jesus diz. Jesus diz. Se Jesus diz, meu irmão, minha irmã, não adianta contestar, não. Um palco de rap, de tacinha de gente aí. Por quê? Porque o que tem valor não se dá o valor que tem. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem. Como diz São Paulo, me fez ministro de Deus para anunciar Jesus Cristo, para tornar um sacrifício pelo poder do Espírito Santo, agradável a Deus. Agradável a Deus. Nas telas dos cinemas, não estão os melhores filmes falando sobre Jesus. Muitas vezes fazem filmes justamente para atacar o evangelho e para atacar a igreja. Quando coloca um padre frustrado, ou um padre com interesse ali para casar, ou então frustrado com a sua fé. E ali é estrategicamente colocado. Coloca uma freira ali, meio sem vergonha, com vontade de deixar o hábito, né, fazendo coisas erradas. Aquilo ali é o espírito das trevas que levam, com sua esperteza, para diminuir a fé dos filhos da luz. Cuidado, Jesus diz. Devido ao crescimento da iniquidade na terra, a fé de muitos se esfriarão. E o Filho do Homem, quando voltará, encontrará fé sobre a terra. E o que o administrador infiel fez? O dono soube que ele estava fazendo coisas erradas. Já não é possível administrar os meus bens. Presta conta. Ele foi lá fazer trapaça.
Deve 100 barris de óleo, escreva 50. Deve 100 barris de medida de trigo, escreve 80. Em outra passagem, Jesus diz, assim utilizai o dinheiro desonesto para fazer amigos. Ou seja, utilizar as coisas da terra para construir o reino dos céus. Pelo trabalho das suas mãos, por aquilo que nós temos. No meio de todas as pessoas, usar nossas forças para construir e para fazer amigo no céu. Jesus não elogiou o administrador porque foi desonesto. Ele elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza para ser recebido depois e ser tratado, porque ele já estava de idade, não podia cavar e tinha para pedir esmola, tinha vergonha. Qual é a administração que você tem? O que foi que o Senhor te confiou para tu administrar? Estás administrando corretamente? A vida foi o que Deus te deu para administrar. A vida Deus nos deu para administrar de acordo com a vontade de Deus. Está administrando corretamente? Ou está esbanjando a vida na bebida, nas drogas, na vida sem querer saber de Deus? Está administrando tua vida segundo os ensinamentos de Jesus Cristo? Tem confessado? Tem comungado? Para ter a inteligência para continuar administrando os bens que Deus te deu? Os bens que Deus nos concedeu? Pois é. Nós somos administradores de bens preciosíssimos e do maior bem que nós temos, que é a nossa vida. Como está tratando os outros? Qual é a maneira de relacionamento? É um explorador, uma exploradora? Um aproveitador, uma aproveitadora? Do outro que muitas vezes não tem nem como se defender? Ou é um alguém que tem responsabilidade? Que se entrega a Jesus e vive uma vida íntegra? Dentro da justiça, do respeito e do direito. Em todas as circunstâncias. No trabalho, em casa, com a família, na escola, na igreja, na porta da igreja, dentro do templo, que a igreja nós somos, no ônibus, como professor, como aluno, tem sido um bom administrador dos bens que Deus te concedeu? Você que recebeu o dom de gerar uma vida, de engravidar. Como tem gerenciado? Como tem administrado esses bens? Tem matado na barriga? Ou tem incentivado matá-los? Pois o Senhor diz, vou tirar a administração. Aí, nesse caso, a desonestidade não vai levar para lugar nenhum. Porque o administrador o receberás e pedirá contas do que fizestes. Então, meu irmão, minha irmã, vamos pedir a Jesus a luz do Espírito Santo para sermos agradáveis a Deus e renunciar a tudo que não vem de Deus, administrar a nossa vida segundo o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e para vermos e agir com sabedoria como filhos de Deus, filhos da luz, para não se deixar enganados pelos filhos das trevas. Porque eles são espertos, mas não são mais do que Jesus, pois Jesus é nossa fé, nossa vida, nossa alegria, nossa paz, nosso tesouro, nossa luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Para você, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia! Com Jesus, Filho de Deus vivo, ressuscitado. E com Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Um abraço.